Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rubro News Futebol Clube. E hoje, eu vou falar bastante aí do desembarque de Marcos Braz e Bruno Spindel no Aeroporto Internacional do Galeão aqui no Rio de Janeiro. Já estão no Brasil, já estão no Rio de Janeiro, os dirigentes que foram para lá, né? A imprensa gosta de falar o nome, na verdade foi até a imprensa que citou o nome de mochilão. Até porque o próprio Marcos Braz sempre deixou muito claro que quando vai para a Europa é para finalizar alguma coisa. Mas mochilão virou mochilinha, como a própria capa do vídeo vem dizendo e vem perguntando, mochilão ou mochilinha? Quero a opinião de vocês já aqui, já coloca no comentário. Mas antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like no live, deixe o like nos vídeos, deixe o like em todos os conteúdos da Rubro News, que é muito importante para o nosso crescimento. Além disso, acione o sino de notificação para você poder ser notificado, né? Sempre que eu tiver conteúdos dos nossos canais aqui, é muito importante. Eu falo dos nossos canais porque eu também trabalho lá em conjunto com o Paparazzo Rubro Negro e também no canal Pilhado do Thiago Asmar. Galera, Marcos Braz e Bruno Spindel desembarcaram no Rio de Janeiro hoje de manhã, às 6h30 da manhã. O dirigente, ele não quis papo com ninguém, né? Inclusive eu coloquei lá nas minhas redes sociais que o Marcos Braz às vezes se comporta como um popstar, né? E ele chegou ali falando que não queria falar com ninguém, não ia dar notícias, não ia falar, dar entrevista, enfim. Normal, o direito que assiste ao dirigente, ele não é obrigado a fazer isso, até porque 6h pouca da manhã, uma viagem cansativa na classe executiva, realmente é muito cansativo. Mas o dirigente não quis falar, o Bruno Spindel também não quis se pronunciar, passaram no saguão e não quiseram realmente dar entrevista para a imprensa que lá estava, né? Inclusive o nosso parceiro, nosso irmão Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro, estava lá, fez algumas imagens, a gente vai tentar reproduzir aqui para você agora. Chegando aqui, chegando de viagem, disse que não quer falar, disse que não vai falar. O Bruno Spindel eles não querem falar. Cadê o meia, Braz? Tem que trazer o reserva do Arrascaeta, Braz. Vai ser foda, hein? Esse era o clima lá no Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, já desembarcaram. E o torcedor tá na bronca, tá na bronca, tá na bronca. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, é o seguinte, né? O Marcos Braz, ele realmente é um dirigente que tem um histórico ainda favorável pela montagem daquele elenco de 2019. É claro que a verba do clube ajuda, né? A gente não pode esquecer disso. Mas a gente queria uma coerência e, principalmente, uma isenção nos fatos, né? Porque quando contrata jogador, para falar, né? Quando é tudo muito bonito, quando o filho nasce bonito, para falar, para dar entrevista, bota enigma no Twitter, no Instagram, né? E quando não tem, talvez, uma janela tão favorável, e às vezes a gente não está nem dizendo se é competência ou incompetência, né? O Flamengo não conseguiu trazer justamente dois jogadores de posição que a gente sabe que o Paulo Souza pediu, que está carente. O goleiro está bem encaminhado com o Santos, é verdade. Santos, o jogador do Atlético Paranaense, né? Não o goleiro do Santos Futebol Clube, que é até bom goleiro, que é o João Paulo, que aliás é um outro nome que a torcida do Flamengo gosta. A gente está falando do Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Mas as posições que o Paulo Souza pediu reforços europeus foi zagueiro, volante e atacante de lado. O atacante de lado, a grande obsessão do Paulo Souza era o Everton Cebolinha, em que as negociações não foram concluídas, e o Diego Rossi, jogador que está por detalhes para ser anunciado, Uruguai, 23 anos, joga no Los Angeles FC, está emprestado ao Fenerbahçe da Turquia, deve ser anunciado ainda hoje como reforço do Flamengo, o terceiro reforço da temporada, o Flamengo que já anunciou o Fabrício Bruno, zagueiro do Bragantino, e o primeiro de todos, o atacante Marinho do Santos Futebol Clube. O Marcos Braz sempre para dar entrevista quando tem êxito, né? Principalmente na época de 2019, 2020, onde vieram grandes nomes para o Flamengo. A gente entende que tem a viagem, entende que é desgastante, foram vários dias
na Europa fracassados. Eles também têm que dar uma posição sobre isso. É claro que eles não são obrigados ali no aeroporto a conceder uma entrevista. Possivelmente irão falar na apresentação do Diego Rossi, serão inclusive perguntados sobre, bem possível que isso aconteça, e assim, não fogem de perguntas quando estão no ninho do urubu, né? Mas a gente quer uma isenção. Que tipo de perguntas serão feitas e formuladas na possível apresentação do Diego Rossi? Porque Marcos Braz e Bruno Spindel sempre ficam após a apresentação do jogador. Eu tenho certeza que isso deve vir a acontecer. Então a gente pede, porque o torcedor do Flamengo quer uma explicação, né? Então foram para a Europa exatamente para só contratar o Andrés. O objetivo principal era para contratar o Andrés. E a gente torce muito que o Diego Rossi venha para cá e arrebente. E seja mais uma bola cheia do Marcos Braz, que realmente contratou grandes nomes, né? Eu sempre lembro com a ajuda financeira do clube, porque não adianta você conseguir ter boa lábia e também não ter a verba. É uma junção, né? E eu quero a opinião de vocês aqui no comentário, porque a gente esquece disso também, né? Tem a situação de poder contratar, mas também tem que ter o poder de barganha. Enfim. E desculpa, galera, eu tô muito resfriado. E aí o seguinte, eu quero a opinião da galera aqui nos comentários. Cara, bombem os comentários aqui, eu quero a opinião de vocês. Contratou o Diego Rossi saindo do futebol do Brasil, do Rio de Janeiro, na Europa, já com isso pleiteado em sua cabeça, com esse nome pedido pelo Paulo Souza, ou porque foi apresentado um leque de opções dos empresários Kia Jorabichian e Giuliano Bertolucci, porque eles foram para Londres, de Londres foram para a França, passaram por Nantes, passaram por Paris, voltaram para Londres, passaram em Lisboa e voltaram para o Rio de Janeiro, né? Estavam em Lisboa, embarcando para o Rio agora aqui na volta para continuar os seus trabalhos aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Então o Flamengo, teoricamente, acertou em definitivo a compra do Andrés, ainda não fez o anúncio de forma oficial justamente por questões contratuais. O Flamengo não quer deixar o Andrés irregular contra o Atlético Mineiro na final da Supercopa do Brasil, e aí um novo contrato, de repente não poderia ter tempo hábil. Ele que tem contrato vigente com o clube até meio do ano, empréstimo, então o Flamengo vai usar essa situação para depois da Supercopa do Brasil anunciar ele e firmar realmente um novo contrato por poder de definitivo, né? O Flamengo está fazendo um contrato com ele, não só de empréstimo até o meio do ano, como eu já falei, mas assim, um contrato de aquisição definitiva, e o contrato ele é remodulado na CBF. Então poderia de repente ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo vai esperar esse confronto para anunciar o jogador. Agora eu quero que o Marcos Braz entenda que o torcedor do Flamengo, né, e a imprensa, ela quer respostas, né? É claro, e ele deu várias entrevistas dizendo que toda vez que vai para a Europa, ele vai para poder realmente contratar alguém. Eu espero que o Diego Rossi não tenha sido esse jogador para, tipo assim, vamos trazer alguém só para ninguém falar nada. Até porque é um jogador de 23 anos, Uruguai, passagens por seleção, é um jogador de seleção, parece que foi eleito o melhor jogador da MLS em 2020, isso não quer dizer muito, mas foi eleito, a gente tem que respeitar. Eu conheço pouco do Diego Rossi, vi alguns vídeos dele, eu sinceramente espero que eles tenham contratado com convicção, e não para dar satisfação. E o torcedor do Flamengo aqui vai cobrar isso. O torcedor do Flamengo vai cobrar isso. Porque cadê o zagueiro? Falaram muito no Felipe, ele mesmo fala ao embarcar. Teve nomes citados pela imprensa, pelo GE.com, que foi o José Leon, pela Raíza Simplício, que foi o Alejandro Catena. A gente passou alguns nomes aqui, como o Gabriel Paulista, o próprio Felipe, que ele confirmou, e não veio ninguém do futebol europeu. Veio o Fabrício Bruno, do RB Bragantino. Cadê o volante? A gente tem falado aqui, o grande alvo sempre foi o Thiago Mendes. Parece que as tratativas ficaram para o meio do ano, onde a janela a janela europeia, o Flamengo é mais forte, né? Porque está encerrando a temporada lá e está no meio aqui. Às vezes não é o melhor cenário. O jogador está desgastado, cansado, mas é onde o Flamengo tem maior êxito, né? E o Thiago Mendes quase veio para o Flamengo ano passado, nessa janela que passou, e parece que o Flamengo de repente deixou algumas coisas conversadas e alinhadas com o atleta para o meio do ano. Isso é que o grande noticiário diz, e também informações que a gente tem. Então o Flamengo tem sim tratativas com o Thiago Mendes, mas parece que vai ficar para junho. E é um jogador que já deixou claro que tem interesse sim em um dia defender a camisa do Flamengo. É bom jogador. E ele era o volante que o Flamengo procurava. Ele sempre foi o número 1 para a posição. Inclusive eles passaram lá pela França. Mas não teve acerto.
parece que o Flamengo vai deixar algumas coisas alinhavadas para meio do ano, né? Meio desse ano de 2022. Então não tem volante. O box-to-box, que o Paulo Souza tanto pede, o Flamengo não contratou. E a negociação frustrada com o Everton Cebolinha. E aí surgiu o nome do Diego Rossi, atleta que está no Fenerbahçe, da Turquia. E foi como eu falei, espero que tenha sido uma contratação por convicção. E não mini cala a boca, vou trazer alguém porque é a nossa reputação, estamos aqui há 11, 12 dias na Europa e a gente não pode voltar sem ninguém somente com a aquisição do Andrés. Eu falava isso para a SIC TV, né, de Portugal, que o Flamengo não tinha um plano B pré-determinado e definido quando embarcou para a Europa para fazer esse mochilão que virou mochilinha, né? E eles perguntaram para mim no link via Skype, onde eu participo do Jogo Aberto, que é o canal da SIC TV, é um programa da SIC TV. Falei, olha, o Flamengo não tem muito um plano B. E esse plano B ele foi inserido lá na Europa. O nome passado por Kejo Rabichian e Giuliano Bertolucci, que embarcaram com eles do Rio para São Paulo, de São Paulo para a Europa, lá no início da viagem, na quinta retrasada. Hoje deve completar 12, 13 dias, né? Eles foram quinta-noite, chegaram sexta de manhã, perdão, em Londres. Isso passada, tá? Não é agora, não. E chegaram no Rio de Janeiro hoje pela manhã. Então foram 12, 13 dias, quase 2 semanas de aquisição por definitivo do Andrés. E a possível, né? Já o Flamengo deve anunciar o Diego Rossi como novo reforço do Flamengo para a temporada de 2022. Então, é um mochilão que não veio zagueiro, não veio volante, parece que deixaram o goleiro encaminhado, mas é do futebol brasileiro, também só vão conversar após a Recopa Sul-Americana. O torcedor do Flamengo está preocupado. É claro, já é um grande time, tem um bom treinador. O Flamengo precisa de reforços, como qualquer outro clube, mas é do jeito que as coisas acontecem, né? Então, esse vídeo é exatamente para falar sobre isso. Eu acho que o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, ele tem que aparecer, não é só na má, não, é na boa, mas é na má também. Porque quando contrata, para dar entrevista. Às vezes dá porrada na imprensa, mas lá em Portugal deu entrevista para todo mundo, foi solícito com todo mundo. A gente entende que estava cedo, aeroporto, às vezes estava cansativo, embora foram de viagem executiva, né? E eles têm que se pronunciar. Fizeram essa viagem só para fazer a aquisição do Andrés, então chega e fala, não, mas em momento nenhum a gente falou de reforços. A gente está indo só para fechar o Andrés. Não foi nem bem isso que eles falaram. Ao embarcar aqui para Londres, falaram da situação do Felipe, do Everton Cebolinha. Inclusive o Márcio Cruz, empresário do Cebolinha, continua em Mônaco, falei com ele ontem. Então, assim, e nos vídeos que tem no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e na Rubro News Futebol Clube, na live que eu fiz ontem à noite, tá explicando bem direitinho a situação do Everton Cebolinha. Então, se você que não viu, vai lá e assiste. Canal Paparazzo Rubro Negro 2 tem o resumão da noite, tem o link. Eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui nos comentários, né? No link fixado aqui, no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Tem o link lá do canal Paparazzo Rubro Negro 2 e a live que eu fiz ontem. Mas quem é inscrito da Rubro News viu ontem, se não viu, só clicar aqui no inscreva-se, se inscrever e também ver o vídeo de ontem. Olha, é só procurar que vocês vão achar. Então, Marcos Braz e Bruno Spindel, porque também é uma dupla, eles agem em conjunto, eles têm que dar uma posição sim para o torcedor, tanto tempo fora, e não foram felizes nas negociações. Acontece. Né? Tem que ter a humildade, nem sempre vai ter êxito em tudo. A gente espera que o Diego Rossi, se confirmando, seja um jogador que consiga ajudar, um jogador que consiga realmente render o que o Paulo Souza e o torcedor do Flamengo esperam em sua maioria, e que ele não seja um jogador contratado para tipo dar um cala-boca, vou voltar da Europa para alguém, senão minha reputação vai diminuir. Primeiro o Flamengo, depois os interesses pessoais. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente vai cobrar aqui. Aqui a gente, quando vai bem a gente elogia, quando vai mal a gente critica. A vida assim faz parte. Eu recebo várias críticas construtivas e críticas pedindo uma melhoria, ou então às vezes me criticando de uma forma até pesada. Faz parte. Tá aqui, quem tá na chuva é para se molhar. Agora, já não é a primeira vez esse tipo de comportamento, não querer falar com a imprensa. Eu tenho certeza
Certeza. Se o Everton Cebolinha tivesse sido contratado ou o Thiago Mendes, pararia para dar entrevista. Pode ter certeza disso. Absoluta. Porque por mais que seja cansativa a viagem, ele parou para escutar a imprensa, inclusive uma pergunta minha, respondeu até com uma educação um tanto quanto duvidosa, no desembarque do Paulo Souza. E foi praticamente o mesmo horário, também vinda de Portugal. No dia 7 de janeiro, na sexta-feira, se eu não me engano. Então, não falou porque não quis. Não foi conveniente. E não adianta ser só conveniente quando é a favor. Quando for contra, também tem que parar para dar entrevista. Mas se achar que não tem que dar, tá tudo certo. Mas tem que ser tem que ter essa coerência em todos os momentos. Então é isso, galera. Você que não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like no vídeo, né? Acionem o sino de notificação. Muito importante, porque quando você se inscreve, o botão vermelho aqui é de graça, não dói, não custa nada. Você ajuda ao crescimento da Rubro News Futebol Clube. Hoje a gente vai fazer a live de 11h30, pré-jogo Flamengo e Madureira. Né? O jogo vai ser às 3h30 em Conselheiro Galvão, lá em Madureira. E a gente vai estar fazendo um pré-jogo no canal Rubro News Futebol Clube e Paparazzo número 2. Espero todos vocês lá. Tamo junto, forte abraço.